Olá, meus irmãos, graça e paz, Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia. Hoje trazendo o nosso resumo sobre a nossa 12ª lição da nossa revista de Escola Bíblica Dominical de Jovem deste quarto trimestre 2022 e o título dessa nossa 12ª lição vem falar sobre a liderança de Paulo, trazer um resumo, uma reflexão sobre a liderança do apóstolo Paulo. Na nossa lição anterior, na nossa 11ª lição, você confere aqui na descrição o link para esse vídeo, nós já gravamos, nós falamos sobre a liderança de Barnabé. Barnabé foi um instrumento de Deus na vida do apóstolo Paulo, no início ali do ministério do apóstolo Paulo, quando Paulo tinha o desejo de ir a Jerusalém para visitar os apóstolos, se encontrar com os apóstolos, mas os apóstolos, temendo, não acreditando na conversão genuína de Paulo, tentaram evitar se encontrar com Paulo. E Barnabé foi um instrumento que Deus usou ali para intermediar esse encontro entre Paulo e os apóstolos, né? Então Barnabé desenvolveu um papel importantíssimo também. Ele acompanhou o apóstolo Paulo na primeira viagem missionária, como está registrado lá em Atos capítulo 13, quando o Espírito Santo mandou separar Barnabé e a Paulo para a obra missionária. Então, na primeira viagem missionária ali do apóstolo Paulo, Barnabé estava presente. E hoje vamos dar continuidade a essa nossa revista desse quarto trimestre, a nossa revista está falando sobre a liderança na Igreja de Cristo, contextualizando a liderança no papel na Igreja do Senhor Jesus Cristo e trazendo exemplos de homens e mulheres de Deus que fizeram a diferença no seu tempo, na sua geração, para a glória de Deus. E o apóstolo Paulo não fica por fora, né? O apóstolo Paulo, ali no Novo Testamento, depois de Jesus Cristo, é aquele que tem um maior desenvolvimento. O apóstolo Paulo escreveu ali 13 cartas, 13 livros ali que compõem o cânon do Novo Testamento. 13 são cartas paulinas. Então o apóstolo Paulo tem um papel extraordinário no Novo Testamento, né? Então vamos trazer uma reflexão sobre a vida desse apóstolo do Senhor Jesus Cristo. O nosso texto áureo está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, quando Jesus está falando com Ananias a respeito do apóstolo Paulo. Diz assim: Disse-lhes, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Paulo foi um dos líderes mais importantes da igreja do primeiro século. Ele é um modelo de uma liderança bem-sucedida. Jesus Cristo está falando aqui com Ananias. Ananias é aquele discípulo do Senhor que morava ali em Damasco. Paulo havia tido aquele encontro com o Senhor ali no caminho para Damasco, ficou cego. Deus usou o seu servo Ananias como instrumento ali para orar e restaurar a visão de volta para Saulo. Nossos objetivos desta lição é apresentar o caráter ministerial do apóstolo Paulo, compreender os principais aspectos da liderança de Paulo e explicar os aspectos práticos da liderança do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo foi um homem extremamente religioso, ele era um fariseu, conhecedor minucioso da lei mosaica
E, de certa forma, Paulo fazia qualquer coisa em prol de defender a lei. Ele corroborou ali com a morte de Estevão, está lá registrado em Atos, capítulo 8. Então, Paulo, de certa forma, era comparado como um terrorista em defesa da fé, em defesa da lei, em defesa de Deus. Só que da maneira errada. Paulo não conhecia Jesus Cristo, né? Então ele era capaz de, se fosse preciso, matar em defesa da sua fé. Só que erradamente, porque Paulo ainda não conhecia o Senhor Jesus Cristo. E quando teve o encontro com Jesus, Jesus disse: Saulo, por que me persegues? Estes que tu estão perseguindo é o mesmo que me persegui. Então, o zelo do fariseu Saulo chegava ao seu extremo, só que da maneira errada. Depois que ele teve aquele encontro com Jesus, ele foi transformado, seus olhos espirituais foram abertos e Jesus usou Paulo extraordinariamente em prol da expansão do Evangelho entre os gentios. Trazendo um resumo sobre a vida de Paulo, para a gente entrar aqui na nossa lição. Ele era um judeu nascido em Tarso. Tarso era a capital da Cilícia. Paulo era um fariseu, trabalhava construindo, fazendo tendas, foi um discípulo do doutor Gamaliel, um guardador ferrenho da lei mosaica, e teve esse encontro com o Senhor Jesus Cristo, que está registrado lá em Atos, a partir do capítulo 9, que transformou totalmente a sua maneira, a sua vida, a sua maneira de ver, de entender a lei mosaica. Foi batizado ali por Ananias e suas últimas palavras, está lá em Atos, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2 Timóteo, capítulo 4, versículo ali do 6 ao 8, quando ele diz que guardou a fé, combateu o bom combate, guardou a fé, né? Então, um homem que foi usado tremendamente pelo poder de Deus na expansão do Evangelho de Cristo, pregado entre os gentios. O nosso texto bíblico dessa nossa revista está registrado em Atos, capítulo 20, versículo do 18 ao 24, quando o apóstolo Paulo está conversando ali com aqueles anciãos de Efésios a respeito da sua carreira, da sua caminhada, e ele expondo diante daqueles líderes cristãos ali da igreja de Éfeso, né? Atos capítulo 18, capítulo 20, versículo do 18 ao 24. E logo que chegaram junto dele, disseram-lhe: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me importei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me espera prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa,
contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo falando aqui da sua ida para Jerusalém e já sabendo que lhe esperava prisões, açoites, perseguições, mas mesmo assim ele não tinha sua vida por preciosa. Necessário era anunciar o Evangelho de Cristo, custasse o que fosse preciso, né? Então esse é o apóstolo Paulo, um homem usado poderosamente por Deus no início da igreja primitiva, né? Depois de Jesus, Paulo é considerado como o maior líder do Novo Testamento. Mas o que fez do apóstolo Paulo, aquele perseguidor ferrenho dos cristãos, o que fez de Paulo um homem tão importante, que escreveu 13 cartas, 13 epístolas, que compõem ali o cânon, os 27 livros do Novo Testamento, que fez Paulo esse homem tão importante, tão extraordinário, né? O que foi? Vamos trazer essa reflexão aqui nessa nossa lição. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, o canal Discipulando com a Bíblia, se inscreva, comente em nossos vídeos, compartilhe, ative aí o sininho de notificações, que assim que postarmos vídeos, você será notificado pelo próprio YouTube, né? Nosso primeiro tópico, essa nossa lição, o título é o caráter ministerial de Paulo, o início de tudo, que está registrado ali em Atos capítulo 9. A conversão de Paulo ocorreu de forma sobrenatural ali no caminho para Damasco. Você vê isso ali no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Em Atos capítulo 8, Estevão é morto, é apedrejado. O apóstolo Paulo está ali acompanhando, de certa forma colaborando, porque vai registrar que ele guardou as roupas ou ali daqueles que estavam protegendo ou apedrejando Estevão. Há uma grande perseguição entre os cristãos, contra os cristãos, ali em Jerusalém. Eles são obrigados a saírem apressadamente de Jerusalém para não serem mortos, não serem presos. Só fica ali os apóstolos. Atos 8 vai dizer que só fica ali os apóstolos. Nós vemos Filipe descendo ali, o evangelista, descendo ali para Samaria, pregando ali em Samaria. Os cristãos fugiram literalmente de Jerusalém para não serem presos, mortos. E Paulo era um desses que estavam nesta perseguição. Ele pegou cartas ali com os sacerdotes para ir para Damasco, para onde encontrasse um cristão, o chamado os do caminho, né? Eles chamavam o do caminho, ou todo aquele que seguia Jesus, onde ele encontrasse, ele prendesse e trouxesse de volta para Jerusalém, preso. É nesse destino para Damasco, está lá em Atos capítulo 9, versículo 18, que Jesus aparece para Paulo. Ele tem uma visão, um resplendor da glória de Jesus, de Deus, que vem sobre ele, e ele fica cego logo de imediato, e Jesus diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus Cristo a quem tu persegues. Ou seja, quem está perseguindo a igreja de Cristo não está perseguindo simplesmente a igreja de Cristo, está perseguindo o próprio Cristo. Jesus vai dizer que aquele que recebe um dos seus está recebendo a ele também. Então, o apóstolo Paulo, a partir dali, ele fica cego, vai
aqueles que estão com ele, conduz até Damasco. Ele fica ali em Damasco, aguardando o cego, orando, né? 3 dias sem se alimentar, orando, até que Jesus manda seu discípulo Ananias, um discípulo ali de Damasco, que estava escondido ali também, se protegendo contra a perseguição, e Jesus usa esse discípulo para ir até Paulo, orar por Paulo, e Jesus restituir a visão de Paulo. A partir daquele momento, o coração, a vida de Paulo é transformada e ele passa a ser também um discípulo, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. 3 anos depois daquilo ali, ele passa 3 anos ali na Arábia, aprendendo a respeito da fé cristã, e depois ele volta para Jerusalém para se encontrar ali com Pedro. Ele se encontra ali com Pedro e Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. Está registrado lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 17 a 18. Depois que ele recupera a visão, ele é batizado, e aí não se sabe se de imediato ele começa a pregar ou se ele vai para a Arábia logo em seguida, para depois, nesse intervalo aí desses 3 anos, quando ele volta, ele prega, ele volta para Damasco ele ir para Jerusalém, né? Então, em Atos, capítulo 9, versículo do 20 ao 22, nós vemos Paulo pregando aos judeus e deixando todos confundidos. O versículo 22 de Atos, capítulo 9, diz que ele se esforçava muito mais, se dedicava ao seu ministério de pregação e ensino do Evangelho de Cristo. Ele recupera a visão, ali com Ananias, orando, e aí, possivelmente, ele começou a pregar logo de imediato, ou foi para a Arábia, aquele período ali de reclusão, de anonimato, de reflexão, onde ele tem aquele encontro ali com Jesus. Jesus se revela para ele. Ele vai dizer que o evangelho que ele aprendeu não foi com apóstolos, foi do próprio Cristo. E depois desses 3 anos aí, ele volta para Damasco, né? Então, alguns entendem que essa pregação que ele se esforçava aqui, onde está registrado no capítulo 9, versículo 20 ao 22, é depois que ele voltou da Arábia, e outros entendem que foi antes dele ir para a Arábia que ele pregava e se esforçava, pregando aqui em Damasco. Escrevendo aos Gálatas, ele declara que aquilo que pregava a respeito de Cristo, ele não havia recebido de homem nenhum, mas do próprio Jesus Cristo. Isso está lá registrado em Gálatas, capítulo 1, versículo do 11 ao 12. Então, a liderança de Paulo começou com um contato direto com o Senhor Jesus Cristo, que lhe fez compreender as revelações das Escrituras Sagradas, além de todo o conhecimento que ele tinha, que Deus usa aquilo que temos, né? O que é que temos para apresentar ao Senhor? Aquilo que temos, Jesus abençoa, derrama suas bênçãos sobre nossa vida, e o instrumento que temos, o Senhor capacita, abençoa, expande para a glória do seu reino. E o apóstolo Paulo era um homem estudioso, conhecia a lei, toda a história dos hebreus, a lei mosaica, ele conhecia. Ele só estava cego espiritualmente. Quando Jesus abriu a sua visão, ele foi compreender, entender que tudo aquilo apontava para Jesus Cristo, apontava para o Senhor, o nosso Salvador, né? Então, o treinamento do apóstolo Paulo começou ali, com o seu encontro com Jesus. Depois da sua conversão e do entendimento que ele teve a respeito de Jesus Cristo como Filho de Deus, Paulo esteve alguns dias com os discípulos em Damasco, depois que ele voltou ali da Arábia, né? Passou a pregar a respeito de Jesus nas sinagogas que existiam ali em Damasco,
E todos os que ouviam ficavam confusos, dizendo: não é este aquele que veio de Jerusalém para prender os cristãos? Não é este aquele que perseguia os cristãos? Está lá em Atos, capítulo 9, versículo 21. Né? A pregação de Paulo estava deixando as pessoas atônitas e decidiram tentar matar Paulo. Aqueles judeus que estavam ali, moravam ali ou que estavam ali em Damasco, tentaram matar Paulo. Eles tentaram matar o apóstolo Paulo, aqueles discípulos do Senhor Jesus Cristo, que moravam ali em Damasco e tinha uma casa em cima do muro da cidade de Damasco. Colocaram Paulo num cesto e desceram Paulo pelo muro. Paulo foi para Jerusalém se encontrar com os apóstolos. Chegando na cidade de Jerusalém, Paulo tentou se encontrar com os apóstolos, mas os irmãos, os discípulos, os cristãos ali tinham medo de Paulo. Eles até então não acreditavam que a conversão de Paulo era genuína. É aí que entra Barnabé. Nós falamos isso na nossa 12ª lição. Barnabé, com o conhecimento, com a sabedoria dada pelo Espírito Santo, não que os apóstolos não tivessem, mas Jesus usa cada um de uma maneira diferente. Jesus usou Barnabé ali para intermediar, para levar Paulo até os apóstolos. E quem estava ali era o apóstolo Pedro e Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo. Os outros apóstolos não estavam neste momento, não estavam presentes ali nesta reunião, nesse encontro de Paulo com Pedro e Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo. Né? Depois da sua conversão, o apóstolo Paulo não saiu imediatamente pregando, né? Aí subentende que quando ele estava pregando ali em Damasco, foi depois que ele voltou daquele período recluso ali na Arábia, meditando, passou aquele período ali de 3 anos. Então, ele não saiu pregando de imediato, ele precisou compreender, entender, refletir, fazer uma reflexão a respeito de tudo aquilo que estava acontecendo com ele, né? O apóstolo passou a ser totalmente guiado pelo Senhor Jesus Cristo. E aprendemos com o seu exemplo que o líder, para ser bem-sucedido, ele deve ser conduzido segundo a orientação de Deus, a orientação divina. Nós estamos contextualizando a liderança cristã. Então, o líder cristão tem que ter o direcionamento do Espírito Santo. O nosso exemplo, o nosso modelo é Jesus Cristo, né? Paulo ficou um período no anonimato, um período em treinamento. Então, o líder, antes de experimentar a aceitação e o reconhecimento do seu trabalho, ele é provado, ele é forjado, ele é treinado. Ele precisa sofrer ali a solidão, ele precisa ter preparo. Nós pegamos o exemplo lá de Elias. Quando Elias teve aquele encontro ali com Acabe e Jezabel, e Elias profetizou ali que sobre a sua palavra não iria chover, Deus mandou Elias para um lugar onde ele estaria sozinho, só ele e Deus. O riacho, o ribeiro de Querite, onde Elias ficou ali recluso, sendo alimentado pelos corvos e bebendo da água do ribeiro. Deus não disse mais nada, fica lá, eu vou te alimentar. Os corvos trarão a tua comida. Depois que aquele ribeiro secou, é que nós vemos Deus voltando a falar com Elias. Vai para aquela cidade, aquela região, onde estava aquela viúva, que ela irá te alimentar. Quando Elias chegou lá, encontrou foi uma viúva pegando seus últimos gravetos para fazer sua última refeição, para depois disso
morrer, ela e seu filho, porque não tinha mais com que se alimentar. Né? Então, olha, assim é um trabalhar de Deus. Então, Elias passou todo aquele período de treinamento ali, esperando, aprendendo a confiar em Deus, a acreditar em Deus, a ser paciente, a ouvir a voz de Deus, para o que viria mais pela frente. Aquele embate com os profetas de Baal, né? Aquela situação ali, quando Acabe e Jezabel ali tramaram a morte de Nabote por causa da vinha, aquela embate novamente ali com o filho de Acabe, Acasias, e Acasias tinha mandado ali consultar, caiu da janela, mandou consultar um deus de Ecrón. Deus manda Elias e ao encontro daqueles mensageiros que o rei havia mandado para buscar o deus pagão, para consultar se ele iria viver ou não. E aí aqueles enviado pelo rei Acasias vai até Elias e chama Elias, é homem de Deus. Elias disse: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você e seus 50. Para que tudo isso acontecesse com Elias, foi necessário um preparo. Elias passou um período grande de reclusão, de solidão ali, a sós com Deus. Assim foi o apóstolo Paulo, e assim é todo aquele que decide, que deseja ser usado poderosamente, tremendamente com Deus. É necessário ter momento a sós com Deus, para o preparo, para o treinamento, para o que virá mais na frente, porque o treinamento é para algo que você vai usar. Você não se treina para algo que não se vai usar. O treino é um preparo para aquilo que vem mais adiante, né? Outro princípio que o apóstolo Paulo enfatiza é o princípio da autoridade. Nós vemos lá em Romanos, capítulo 13. Nenhuma autoridade é constituída se não for por Deus. Então, Paulo respeitava as autoridades. Então, um líder que não respeita uma autoridade, que não tem autoridade, tem alguma coisa fora do lugar. Outro aspecto importante que aprendemos pelo exemplo de Paulo é o respeito pelas autoridades. Não há quem possa liderar sem que esteja submisso a uma liderança. Antes de se tornar um líder, Paulo precisou aprender a ser liderado. Ele teve que se submeter a uma autoridade. Nós vemos um exemplo bem clássico lá em Atos capítulo 13. O Espírito Santo ordenou que Barnabé e Paulo fossem separados para a obra missionária. Havia profetas e doutores que serviam ali na igreja de Antioquia da Síria. O primeiro desta lista foi Barnabé e o segundo Paulo, indicando ali que Deus escolheu tanto o primeiro Barnabé como o último ali da lista, Paulo. O texto diz, o Espírito Santo diz: apartai a mim a Barnabé e a Saulo. Está lá em Atos capítulo 13, versículo 2. Então Barnabé seria o líder da expedição missionária e não Paulo, daquela primeira viagem missionária ali, que Barnabé estava ali com Paulo. Na segunda viagem, eles foram também, mas chegaram a um determinado momento em que houve ali um atrito entre Barnabé e Saulo a respeito de João Marcos, o sobrinho de Barnabé, porque na primeira viagem missionária, a primeira viagem entre eles, em determinado lugar, João Marcos, que é o autor do segundo evangelho, o evangelho de Marcos, João Marcos desistiu, voltou no meio do caminho para Jerusalém. Na segunda viagem, Barnabé falou ali para levar João Marcos também. Paulo não gostou, não aceitou, porque ficou temeroso de que Marcos fosse abandoná-lo também, como fez na primeira viagem missionária. Houve ali um período ali, um momento ali de atrito entre os dois. Barnabé seguiu com João Marcos para Chipre, e Paulo mandou chamar Silas em Jerusalém e seguiu outra direção.
mas o Evangelho de Cristo continuou sendo pregado. Só não andaram mais juntos, não seguiram viagem juntos. Foi para uma direção e outro para outro. Mas o Evangelho de Cristo continuou sendo pregado. E não houve desentendimento, intriga entre Paulo e Barnabé, porque são servos de Deus. Nós vemos isso ao longo da história aqui, como Deus usou tanto Barnabé quanto Paulo. Né? Então não havia ali desentendimento entre eles, senão o Espírito Santo não ia usar como usou. Né? Então só houve essa questão ali, aquele atrito, por causa do desentendimento a respeito ali de João Marcos. Mas Paulo estava até então sob a liderança de Barnabé. Né? Então nós aprendemos bastante com isto. Então, Paulo era um homem treinado, um homem que era usado pelo Espírito Santo, um homem que deixou ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Então você, líder, você que está na liderança, você que quer ser usado por Deus, você que tem meta, que tem propósito, que se dedica, esse é o caminho. Invista no seu chamado, no seu ministério. Estude, se prepare, faça a sua parte. Precisamos fazer a nossa parte, que Deus faz a dele. Como o próprio apóstolo Paulo fala a Timóteo lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado, como cristão, como discípulo, que maneja, que conhece a palavra da verdade. Dedique-se, esmere, seja bom naquilo que você se predispôs a fazer para o reino de Deus. Tudo nesta vida que nós vamos fazer, que façamos, precisamos ser bom, precisamos nos dedicar. Queremos ter retorno, queremos ter fruto, queremos que dê fruto, vamos nos dedicar, estudar, se preparar e os resultados vêm. Quando há dedicação, quando há esforço, Deus abençoa, Deus prospera. Né? Então é importante a gente refletir a respeito disto. O nosso segundo tópico vem trazer mais uma observação sobre a liderança de Paulo. Uma liderança íntegra. O que significa ser íntegro? Significa ser inteiro, completo ou completude, irrepreensível na sua conduta. Este era o apóstolo Paulo. A integridade é uma das qualidades indispensáveis para aqueles que almejam uma liderança eficaz. O apóstolo Paulo se manteve íntegro, mesmo enfrentando a oposição de muitos que não aceitavam o seu ministério apostólico. Muitos judeus não aceitaram o ministério apostólico de Paulo. Nós vemos nas suas cartas. Paulo chegava nas sinagogas, primeiro pregando para os judeus. Os judeus, muitos deles rejeitavam. Paulo se dirigia aos gentios. Pregava para os judeus, pregava para os gentios. Muitos judeus não aceitavam. Levantavam falsos testemunhos contra o apóstolo Paulo. E Deus foi direcionando Paulo ao público gentio, né? Mas Paulo encontrou dificuldade ao longo do seu ministério. Foi apedrejado, foi dado quase morto, foi chicoteado, foi preso, foi denunciado pelos seus irmãos judeus. Tudo isso ele diz, ele relata lá em Coríntios. Açoitado muitas vezes, participou ali de náufrago, quase morrendo, afogado. Várias situações ocorreram com Paulo durante o seu ministério. Então, o ministério cristão não é só flores, não é só água fresca. Tem momentos de turbulência. As vicissitudes, as dificuldades aparecem. Mas quando há o treinamento, quando há o preparo,
já sabemos o que pode vir na frente. Nossa força, nossa esperança, nossa certeza vem de Deus. Então, quando a gente tem esse entendimento, a gente, quando vem essas dificuldades, nós estamos preparados para aquilo, porque sabemos que não estamos sozinhos. Então, o preparo intelectual, o estudo psicológico, espiritual, tem que termos, né? Para quando vier os momentos de turbulência, estarmos preparados, né? Então, é preciso a gente ter este entendimento. O apóstolo Paulo também tinha uma liderança conduzida por Deus. Precisamos aprender isso, uma liderança conduzida por Deus. Ele aprendeu a trabalhar debaixo da direção do Senhor. Né? Em Atos 16, capítulo 6, ele afirma que ele foi impedido pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E também, certa vez, ele queria pregar ou ir ali para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhes permitiu. Olha que coisa. O Espírito Santo não permitiu que ele fosse ali para a Bitínia. Então, o líder, assim como o apóstolo Paulo, precisa ser conduzido pelo Senhor. O líder cristão, nós estamos contextualizando a liderança cristã. Assim como o apóstolo Paulo, precisa ser conduzido pelo Senhor em todas as suas ações, para que o seu trabalho venha obter e dar fruto para a glória de Deus. Um líder também precisa ser confiável. Um líder que não é confiável não vai para frente, né? Para que haja um relacionamento saudável entre o líder e seus liderados, é preciso que haja confiança. O líder deve ser alguém em quem as pessoas confiam. O próprio apóstolo Paulo foi um líder confiável, tendo alcançado o respeito das igrejas, dos irmãos e dos apóstolos, até dos apóstolos, né? Em determinados momentos, quando Pedro tinha ido visitar o apóstolo Paulo e os irmãos ali gentios, os cristãos gentios, e Pedro estava se alimentando ali juntamente com os irmãos gentios, os cristãos gentios, os gentios cristãos. Alguns irmãos judeus, cristãos judeus de Jerusalém, foram visitá-lo. Chegando lá, Pedro estava ali reunido com Paulo e os cristãos gentios. Quando Pedro viu os cristãos judeus chegando, Pedro se levantou e se retirou e não quis mais comer, se alimentar ali juntamente com os cristãos gentios. O apóstolo Paulo, vendo aquilo, repreendeu Pedro. O apóstolo Paulo, vendo aquilo que Pedro havia feito, estava ferindo os irmãos, os cristãos gentios. Então era necessário resolver aquela situação e Paulo não mediu termos. Porque Pedro, quando os cristãos judeus não estavam presentes, estava tudo bem se alimentando ali com os cristãos gentios. E quando os judeus chegaram, Pedro se retirou. Então, o apóstolo Paulo repreendeu Pedro ali naquele momento, porque a atitude não foi a atitude correta do apóstolo Pedro. Então, existia esta confiança. É preciso ter segurança naquilo que estamos fazendo, naquilo que estamos falando, naquilo que estamos desempenhando para a glória de Deus. Então, Pedro reconheceu, por causa dessa situação, entre outras tantas, em Atos capítulo 15, tem ali o concílio de Jerusalém, onde foram debatidos entre os irmãos, entre a liderança cristã, essas situações, né? Essas situações, porque muitos judeus estavam exigindo que os cristãos gentios se circuncidassem e observassem algumas situações da lei mosaica, né? E chegaram a uma decisão ali que não era necessário circuncisão, porque isso estaria anulando o sacrifício de Cristo, né?
Para ser salvo, não é necessário a lei, seguir a lei. A salvação vem pela fé em quem? Em Cristo Jesus, né? Só o Senhor Jesus Cristo que nos salva. Então o apóstolo Paulo tinha uma liderança conduzida por Deus, uma liderança íntegra, uma liderança confiável, né? A confiança que Paulo conquistou se deu pela sua integridade e seu interesse que demonstrou pelo bem daqueles que estavam com ele, né? Então, ele conquistou isso trazendo confiança, com uma liderança pautada pela palavra de Deus. Então, observação importante, exemplos para todo líder que deseja ser próspero em seu ministério, né? Fazendo discípulo para o reino de Deus. E para finalizar aqui, o terceiro tópico dessa nossa revista, aspectos práticos da liderança de Paulo. Para nós aprendermos, né? Paulo conhecia suas limitações. O apóstolo Paulo conhecia suas limitações. Um dos fatores que fizeram dele um líder bem-sucedido foi a sua capacidade de reconhecer os seus próprios limites. Ele não escondeu a sua humanidade. Nós vemos lá em Romanos, capítulo 7, versículo 24 a 25, quando Paulo diz: miserável homem que sou, reconhecendo sua fragilidade, suas imperfeições, né? Sua perfeição, seu poder, sua força vinha de Cristo, não era dele, né? Um homem fariseu, conhecedor da lei, mas tudo aquilo que ele tinha, ele usou ou tratou como se fosse nada, como se fosse estercos. O que importava era a graça de Deus. A salvação não vinha através de todo o conhecimento de Paulo, vinha através do amor, da graça do Senhor Jesus Cristo, né? A salvação vem através de Cristo, não através do conhecimento humano nenhum. Então, Paulo reconheceu suas limitações. Ao reconhecer suas limitações, ele também pôde reconhecer o valor das pessoas. Ele reconhecia suas incapacidades e por isso sempre aprendeu a depender de Deus, né? Sempre depender de Deus. Paulo estava disposto a se sacrificar por amor do Evangelho de Cristo, né? A semelhança de Cristo, o apóstolo fez algum sacrifício em favor de seus liderados. Ele não condenou a prática do obreiro receber pelo trabalho prestado em favor da igreja de Cristo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, 2 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. O obreiro é digno do seu salário, mas ele próprio decidiu não ser pesado às igrejas que ele estava trabalhando, que ele estava desenvolvendo, que ele estava implantando, aconselhando, pastoreando. Ele próprio decidiu não ser pesado a essas igrejas e trabalhou com as próprias mãos quando viu que era necessário, né? Fazendo tendas. Então, o apóstolo Paulo estava disposto a se sacrificar para não ser pesado para nenhum irmão. Exemplos que precisamos aprender. Paulo tinha responsabilidades, né? O que levou ele a declarar: eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Ou seja, me dedicarei mais ainda para que o Evangelho seja pregado entre vocês, para que vocês alcancem a salvação, ainda que sejam por alguns, ainda que ele fosse por alguns rejeitado, maltratado, até apedrejado, como aconteceu. Certa feita, ele foi dado quase como morto, foi lançado no cárcere, na prisão, mas em nenhum momento ele recuou, ele pregou o Evangelho de
Cristo, né? Então, esse é o apóstolo Paulo. Ele tinha responsabilidade. A resposta a esta pergunta, né? O que levou ele a declarar que ele, de muita boa vontade, gastaria e se deixaria gastar pelas almas, pela vida daqueles que ele amava, que ele se dedicava, né? Então, o que levou ele a declarar esta frase? Está lá registrada em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. O que levou ele a declarar isso? A resposta a esta própria pergunta foi dada pelo próprio Paulo, quando ele diz: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ele próprio responde. Então, ele declara ser devedor e se propõe a pagar sua dívida, anunciando o Evangelho de Cristo. Está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 15. Custe o que custar. Custa o que custar. O apóstolo Paulo estava disposto a morrer pelo amor de Cristo, pelo amor do Evangelho de Cristo, né? Então, qual era o segredo da liderança de Paulo? Qual era o segredo da liderança de Paulo, né? O segredo da liderança do apóstolo não estava em seus atributos pessoais, mas no trabalho soberano que o Espírito Santo realizava ali através da vida dele, né? O poder de Paulo vinha do alto, vinha dos céus. Ele era um servo do Senhor, né? Por meio do Espírito Santo, que o ungiu e lhe deu poder de forma extraordinária. O poder, a ousadia, a autoridade, a sabedoria do apóstolo Paulo vinha do alto. Ele aprendeu com Jesus, né? Liderança cristã tem que ter intimidade com Deus, tem que aprender com o Senhor, tem que ter treinamento espiritual, treinamento dos céus. O apóstolo Paulo foi um instrumento usado por Deus. Antes, ele usava todo aquele conhecimento de uma forma equivocada, por causa da cegueira espiritual. Estamos falando de liderança cristã. Liderança cristã tem que ter a visão espiritual, né? Para enxergar além dos seus liderados. E essa visão, esse direcionamento só vem através da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Aprendamos com o Senhor Jesus Cristo. Aprendamos com o apóstolo Paulo. Deus abençoe.